hoje, mas por toda a eternidade. O sermão de hoje é baseado no livro de Obadias e tem o seguinte tema: os erros de uma família e a ruína de um povo. Então nós vamos ler o livro de Obadias. O livro de Obadias, irmãos, fica escondido entre os profetas menores. Esse livro é o menor livro do Antigo Testamento. E entre os profetas menores, Obadias é o menor de todos. No entanto, conforme nós vamos ver, apesar de ser um livro curto, listado entre os profetas menores, sua mensagem é poderosa e alcança a todos nós em nossos dias. Para facilitar os irmãos a encontrar o livro de Obadias, eu vou dar uma sugestão aqui. Obadias fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Não ajudou, né? Para facilitar mais um pouco, ele fica depois de Amós e antes de Jonas. Quem achou? Pronto. Quem achou vai para o céu e quem não achou vai também. Porque aqui não vai ficar ninguém com fé em Deus. Com a Bíblia aberta, nós vamos fazer uma breve oração. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, estamos com Tua palavra aberta, que esta palavra aberta seja a forma que o Senhor tem, que o Senhor está usando para se comunicar com cada um de nós. Que possamos sair daqui, nosso Deus, com a nossa mente, conhecendo essas exortações e com o nosso coração decidido a fazer a aplicação dela em nossa vida. E que possamos assim moldar nosso comportamento, nossa conduta, para que possamos ser aceitos pelo Senhor como oferta espiritual, como um cheiro repousante diante do Senhor. Que o Senhor possa aceitar esta adoração que estamos praticando neste momento e peço que o Senhor possa abençoar a mim, que eu possa transmitir a informação de acordo com o que o Senhor deseja. Amém. Dito isso, nosso Deus, oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ler o livro de Obadias, não vamos ler todos os versículos, mas vamos aqui ler alguns versículos e parafrasear os outros. Obadias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Nesse versículo inicial nós vemos aqui que Deus, ele comissiona o profeta Obadias para transmitir uma mensagem de juízo contra Edom. E qual o motivo dessa mensagem de julgamento, de juízo? Vamos ver a partir do versículo 10. Diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhes entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade,
nem ter lançado mão nos seus bens no dia da tua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregue os que lhes restassem no dia da sua angústia. Esse livro de Obadias, apesar de ser um livro pequeno, sua mensagem é realmente poderosa. É curioso que tanto os profetas Obadias e Naum não são citados nenhuma única vez no Novo Testamento. No entanto, esses dois livros retratam a derrota definitiva de dois inimigos do povo de Deus, Edom e Nínive. O livro de Obadias, então, é um alerta solene para as famílias, para a igreja e para as nações. Esse livro mostra para nós que o erro hoje de uma família, se não tratado corretamente, pode atingir futuras gerações e nações. O ponto em questão começa com uma família, a família de Isaac e Rebeca. Isaac vem de uma família importante e abençoada. Ele é filho de Abraão, herdeiro único de uma grande fortuna e de uma grande herança espiritual. Ele casa-se com Rebeca, uma mulher estéril. Isaac orou 20 anos para que o ventre de Rebeca fosse curado. Depois de 20 anos de oração, Deus então realiza o milagre e nasce gêmeos, Esaú e Jacó, duas nações. Jacó é o pai dos israelitas e Esaú dos edomitas. E por inabilidade do casal Isaac e Rebeca, em vez deles construírem pontes de amizade entre seus dois filhos, eles resolveram ter preferências. Isaac amava Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Em vez dos filhos crescerem unidos, tornaram-se competidores, inimigos, rivais. E essa rivalidade avançou para dentro da história. E o que nós acabamos de ler aqui no livro de Obadias aconteceu 1500 anos depois dos dias de Isaac. O ódio entre esses dois irmãos, entre essas duas nações, ainda permanecia. E o que é que está acontecendo aqui, conforme nós lemos nesse texto? Os filhos de Jacó, o povo de Jerusalém, estão sendo saqueados, estão sendo invadidos, estão sendo massacrados e mortos pelos caldeus, pelos babilônios. E os irmãos de Jacó, os edomitas, estão celebrando, estão batendo palmas, estão junto com os inimigos, aproveitando a oportunidade para saquear os bens de Jacó. E mais do que isso, eles estão matando aqueles que são seus irmãos, a descendência de Esaú, matando os da descendência de Jacó. Aqueles que eles não conseguiam matar nas encruzilhadas, eles capturavam e entregavam aos caldeus para serem mortos. Então nós estamos lendo aqui no livro de Obadias o juízo de Deus sobre Edom. Tudo isso por quê? Porque 1500 anos atrás, um pai e uma mãe não tiveram a sabedoria para criar os seus filhos como amigos. À guisa de introdução, nós vamos destacar aqui 3 pontos. O primeiro: nunca subestime os pequenos problemas. Eles podem se tornar um mal muito grande amanhã. Esses dois povos, Israel e Edom, nasceram do mesmo ventre, nasceram de um mesmo pai, de uma mesma mãe, foram criados na mesma casa
e receberam as mesmas instruções. Mas o ódio de um pelo outro foi tal que, ao longo dos anos, esses dois países viveram inimizades, e agora um deles está massacrando o seu irmão. No momento em que seu irmão, no caso Jacó, está vivendo provavelmente um dos seus dias mais angustiantes e tristes da sua história. E o resultado disso é o juízo de Deus contra Edom, conforme o versículo 10 que podemos reler, que diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. O primeiro ponto, então, é justamente esse: nunca subestime um grande problema. Nunca subestime um pequeno problema, porque pode se tornar um grande mal amanhã. E isso aconteceu dentro de uma família. Um pequeno problema foi subestimado e se tornou uma tragédia séculos depois. Um segundo ponto que vamos abordar como introdução é que uma grande bênção pode se tornar uma grande tragédia quando deixamos que nossas vaidades nos dominem. A família de Isaac e Rebeca era para ser uma grande bênção para o mundo. Deus havia dito a Abraão que os descendentes dele, que através dos descendentes de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso incluía Isaac, Rebeca e a sua progênie, a sua posteridade. Mas, por causa de uma questão de vaidade, eles não souberam criar bem os filhos. Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó, por pura vaidade pessoal, sem nenhuma orientação divina. E aquele casamento foi aos poucos se desgastando. O casal não conversava mais. Gênesis capítulo 27, versículo 5 diz que Rebeca ouvia as conversas de Isaac pelos cantos. Não havia diálogo entre aquela família. Nem Isaac nem Rebeca sentavam-se para conversar frente a frente para resolver os problemas que estavam acontecendo, estava se avolumando ali naquela família. E a consequência disso é que a inimizade se espalhou, cresceu entre aqueles dois irmãos e avançou para dentro da história. E o que estamos vendo aqui é duas nações colhendo a amarga safra de uma semente no início pequena, plantada ou permitida por um casal que servia a Deus e que devia então proteger aquela herança que eles receberam, aqueles dois filhos, para que estes filhos se tornassem uma bênção conforme Deus havia dito que deveria ser a Abraão. Um terceiro ponto aqui é o seguinte: não tente mudar os desígnios de Deus nem manipulá-lo. O que foi que aconteceu? Isaac, sabendo que Deus havia dito que o mais velho, Esaú, serviria ao mais moço e que o projeto da redenção passaria por Jacó, Isaac tentou manipular para mudar isso. Isaac chamou particularmente a Esaú e disse que abençoaria a Esaú para que então a bênção de Deus pudesse ser canalizada através de Esaú. Naquele tempo havia duas questões. Havia a bênção de Deus, que através de Isaac
surgiria o Messias para abençoar, que através de Jacó surgiria o Messias, e havia a questão do direito da primogenitura, que pela cultura pertencia a Esaú. Isaac, então, ele tenta não só estabelecer Esaú como o primogênito, o que de fato ele era, mas através daquela bênção, ele pretendia que o que Deus havia dito se cumprisse através do seu preferido, que era Esaú. Isaac tentou então mudar os planos de Deus. Só que os planos de Deus não podem ser mudados nem frustrados. Por outro lado, Rebeca tentou contornar aquela situação. Ao escutar por trás da porta que Isaac pretendia abençoar a Esaú, o que foi que ela fez? Ela montou todo um cenário. Orientou Jacó a se passar por Isaac para enganar seu pai, que naquela altura já não enxergava, devido à sua idade avançada, para que o pai então abençoasse a Jacó em vez de a Esaú. Era como se Rebeca estivesse dizendo assim: tem que ser do meu jeito. Ou então era como se Deus precisasse da ajuda de Rebeca para cumprir uma promessa que o próprio Deus fez no nascimento das crianças. O próprio Deus havia dito que o mais velho serviria ao mais moço, revelando assim que através de Jacó as nações seriam abençoadas por receber através da sua descendência então o Messias. Deus, ele não precisa da ajuda de humanos para cumprir os seus planos. Deus é soberano e esse detalhe importantíssimo escapou ali para Rebeca então perceber. Entender essas coisas nos ajuda a entender o livro de Obadias, e nos ajuda então a entender o porquê dessa profecia, o cenário então que contribuiu para tudo isso. Em Gênesis capítulo 25, versículo 22, esse texto diz que no ventre de Rebeca havia ali uma luta. Alguns estudiosos dizem que isso aí era um prelúdio da inimizade que os dois irmãos teriam depois que se tornassem adultos. Outros estudiosos já falam que se trata de um movimento natural. Quem já engravidou sabe, né, que a criança dentro do ventre se mexe muito, se contorce, dá chutes. Imagine aí duas crianças no ventre ali de Rebeca, né, o tamanho da barriga que ela fez e como aqueles dois meninos se contorciam ali dentro. Então tem uns que dizem que foi um movimento natural, normal do crescimento ali do embrião, do feto. Outros acham que aquilo ali já prefigurava a futura inimizade. Mas independente da interpretação disso, o fato é que Isaac e Rebeca poderiam ter revertido qualquer pretensão de inimizade futura. Eram crianças. Cabia a Isaac e Rebeca criar um ambiente saudável para a criação dos seus filhos. Eles deveriam ter criado pontes de amizade entre seus filhos. Deviam ter proporcionado momentos para que os dois meninos crescessem de forma unida, de forma saudável, para que cumprisse o objetivo que Deus havia declarado centenas de anos, décadas antes a Abraão, que o que viria de Abraão seria uma bênção para todo mundo. Um outro fato importante que podemos citar aqui foi
a compra do direito de primogenitura que Jacó fez a Esaú. Conforme eu já falei, Esaú, por direito, né, era a cultura da época, o que nascia primeiro e quem saiu do ventre primeiro, apesar de ser gêmeos, foi Isaac, foi Esaú. Então Esaú tinha o direito de, uma vez seu pai falecendo, ele então conduzir os negócios da família, conduzir a casa e assim ser um patriarca, né, da família. Então envolvia não só direitos, privilégios, mas envolvia também grandes responsabilidades. No entanto, o que foi que Esaú fez? Ele vendeu seu direito de primogênito. Com isso ele mostrou que ele era profano, que não dava valor às coisas espirituais. Ele mostrou que as coisas materiais é que dominavam a sua mente e seu coração. Vejam bem um detalhe: todos os povos ao redor de Israel tinham deuses. Os cananeus tinham deuses, os amonitas tinham deuses, os moabitas tinham deuses, os filisteus tinham deuses, mas nós não vamos encontrar na Bíblia quem foram, nem na Bíblia, nem em nenhum livro de história antiga, vamos ver ali relatado quem eram os deuses dos edomitas. Sabe qual era o Deus dos edomitas? Em outras palavras, fazendo uma analogia, era a matéria, eram as coisas. Os edomitas eram extremamente materialistas. Eles amavam as coisas, eles matavam pelas coisas, eles roubavam. E é isso que vimos aqui no livro de Obadias. Os edomitas aproveitou a situação que os caldeus destruíam os muros de Jerusalém e eles se juntou com os inimigos, invadiu a cidade e estavam ali roubando e saqueando os bens dos seus irmãos. Eles eram totalmente voltados à matéria, eram materialistas ao extremo. Outra coisa para citar é a mentira de Jacó ao seu pai pela orientação da sua mãe. Aquilo ali despertou um ódio mortal em Esaú, ao perceber que aquela cena que Rebeca montou para enganar a seu marido, usando a Jacó, quando ele percebeu que aquilo deu certo, o ódio tomou o coração de Esaú. Esaú então estabeleceu uma promessa de que mataria o seu irmão. E o que foi que aconteceu? Jacó teve que fugir. E quando ele retorna, 20 anos depois, sua mãe já estava morta. E qual foi a grande preocupação então de Jacó? Encarar o seu irmão. No meio do caminho, Jacó ficou sabendo que Esaú estava indo ao seu encontro com 400 homens armados. Então, o temor, o medo, de fato tomou conta ali de Jacó. Porém, quis a providência divina que os dois se reconciliassem. Mas um detalhe: depois da reconciliação, um foi para um canto, o outro foi para o outro. Eles nunca conviveram e seus descendentes nunca se deram bem um com o outro, porque a hostilidade entre esses dois irmãos e seus descendentes nunca mais cessou. Uma prova disso é o que nós lemos no livro do Êxodo. Depois que Moisés sai do Egito, depois que ele atravessa o Mar Vermelho, ele pede aos descendentes de Esaú, aos edomitas, permissão para passar por sua terra. E qual foi a resposta dos edomitas? Não. Mas nós vamos pagar, disse Moisés. Mais uma vez a resposta foi não.
e se vocês insistirem, nós vamos matá-los à espada. Inimizade. Sabe quanto tempo tem isso? Desde a época de Isaac até essa situação aqui, desse pedido de Moisés, 400 anos. 4 séculos não conseguiu apagar o ódio entre os descendentes de Jacó e Esaú. Mas tem mais. Vamos ver aqui Amós, voltando aí um pouquinho, Amós 1, verso 11. Vamos ver o que é que esse texto aqui nos informa, nos acrescenta a respeito disso. Diz assim o texto. Amós 1:11 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, reteve sua indignação para sempre. Está vendo aqui? Ódio, ódio, ódio. Já conheceu alguém assim? Que odeia, odeia, odeia e não tem outro acordo a não ser odiar, odiar e odiar? Tudo isso por causa de um problema que aconteceu cerca de 1500 anos antes, na casa de Isaac e Rebeca. Eles não souberam criar seus filhos. Mas tem mais. Vamos ver aqui Malaquias 1, versos 2 a 5. Avançando um pouquinho aí nas páginas da Bíblia. Malaquias 1, 2 a 5. Diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu derrubarei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É como se Deus dissesse assim para eles: já que sua ira não cessa contra seu irmão, meu juízo contra vocês também não cessarão. O juízo de Deus contra Edom seria então para sempre. Cumprindo então essa profecia de Obadias e Malaquias, Deus levanta contra Edom, conforme dito aqui, os chacais do deserto, que foram o povo nabateus, um povo árabe. Esse povo então destrói a nação de Edom como nação. Não mais existe então a nação de Edom. Mas vamos aqui para o final. Quando vamos para o Novo Testamento, o Império Romano domina o mundo. No ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel. E quem Pompeu nomeia como rei ali sobre os judeus? Herodes o Grande. E quem era Herodes o Grande? Era um edomita. E qual foi a postura de Herodes o Grande contra os judeus? De ódio. Ele manda matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, o segundo Herodes, manda matar João Batista. Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago. E Herodes Agripa II desdenha e zomba do apóstolo Paulo em uma audiência, sem o mínimo de respeito para com seu irmão judeu. E sabe o que é que então acontece? Nunca mais se ouve então falar dos edomitas.
No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invade a Palestina para acabar com inúmeras revoltas que havia naquela parte do império. E os edomitas, ali o que restaram, viviam espalhados ali naquela região da Palestina. E durante essa campanha militar do general Tito ali, que resultou inclusive na destruição de Jerusalém, ele então extermina aqueles que restaram dos edomitas. E após esse ano 70 da Era Comum, nem na Bíblia, nem em nenhum outro livro de história antiga se ouve falar desse povo. A profecia de fato foi cumprida. Essa tragédia histórica, que tem mais de 2000 anos, só aconteceu porque uma semente de inimizade foi plantada lá na casa de Isaac e Rebeca. Portanto, que tenhamos cuidado com pequenos problemas que surjam dentro da família. Eles podem se transformar em tragédias históricas no futuro. Mas que lições é que podemos tirar de tudo isso? Embora o livro de Obadias seja um livro pequeno, é um livro poderoso, sem exagero nenhum, se nós formos aqui falar tanto da historicidade desse livro, das suas profecias, como se cumpriu nos mínimos detalhes, e a riqueza de lições que tem para nós hoje, nós passaríamos aqui facilmente umas 2-3 horas só falando de Obadias. Mas o que o tempo permitir, vamos falar aqui de lições. Uma lição é que esse livro mostra que Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Querem ver? Vejam aí no versículo 17 de Obadias. Obadias, no verso 17. Veja o que diz aqui. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Lá naquele tempo, quem estava massacrando? Edom e os caldeus. Quem é que estava sendo massacrado? O povo de Deus. Uma pergunta: onde é que está hoje Babilônia e Edom? Ruínas. Onde o povo de Edom morava, hoje é um sítio arqueológico. E o povo de Deus está honrado pelo Senhor. O povo da sua aliança, neste caso, da nova aliança, prospera hoje por toda a terra, enquanto que Babilônia e Edom é só história do passado. O que é que isso então nos ajuda a entender? Que quem comanda a história é Deus. Deus, ele reverte o quadro, muda o diagnóstico, muda o cenário. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Deus controla todos os eventos, controla toda a história. O fato de Deus estar castigando seu povo naquele momento não dava direito a Edom de fazer o que fez. Ou seja, Edom tocou no povo de Deus e não ficou barato, não ficou por isso mesmo. Então, quem tem aliança com Deus pode estar certo de que, se está sendo massacrado, se está sendo perseguido hoje, mesmo que essa perseguição venha da parte até de um familiar, de um irmão, de um achegado, tenha a certeza de que futuramente cantará vitória. Amém. Independente se for alguém tão próximo ou não, Deus sempre faz justiça no tempo certo. É conforme mostra aqui o versículo 20. Veja o que diz o versículo 20: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta,
e os cativos de Jerusalém, que estão em Salafade, possuirão as cidades do sul. Ou seja, uma profecia de restauração. Embora Israel estivesse ali sendo desolada, mas Deus, na mesma profecia, garantiu o retorno deles quando disse que eles possuiriam as cidades do sul, que possuiriam a terra dos cananeus. O versículo 21 conclui brilhantemente esta profecia com as seguintes palavras: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Essas palavras aqui de finais do profeta Obadias me leva ao Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Vejam aí em Apocalipse 11, 15, como a profecia de Obadias está em paralelo com o que o apóstolo João viu em visão aqui. Apocalipse 11, 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém. É isso que acontece. Edom caiu, Babilônia caiu, mas o reino de Deus permanece para todo sempre, pelo século dos séculos. Como disse Obadias, o reino é do Senhor. Amém. A palavra de Deus permanece de pé. O povo de Deus hoje continua de pé, porque ninguém pode prevalecer contra o Deus Todo-Poderoso. Apesar das nações agirem e algumas delas tentarem maltratar ou perseguir o povo de Deus, podemos ter a plena certeza de que aquela pedra que foi cortada sem mãos atingirá o pé da estátua no devido tempo. E conforme Obadias disse, o reino será do Senhor. Quando essa pedra atingir os pés da estátua, toda a terra será então do Senhor e do seu reino. Nesse momento queria convidar a igreja a cantar uma música, enquanto o pessoal do som se posiciona aqui. Essa profecia de Obadias nos dá a certeza de como Deus age no devido tempo. Nos dá assim uma certeza através desse alerta de que, independente das circunstâncias, independente de quanto nós estejamos sendo massacrados, humilhados, no tempo devido, Deus age. Essa profecia nos ajuda a entender que problemas que surgem na família têm que ser realmente tratados de forma correta, porque pequenos problemas podem se tornar grandes tragédias. Vamos escutar essa música, Casa de Bênção.